Emoção, na realidade, são aquele impulso que vem de dentro. Todas as coisas são uma única coisa, é sentir o momento. Emoção, para mim, é um grande mecanismo de sobrevivência que a gente desenvolveu, né? Você concorda que a gente é muito frágil para viver numa floresta? A gente não tem garra, carapaça, não voa, nem correr direito comparado a outros bichos. Então a gente precisa se adaptar. Vários mecanismos de adaptação aconteceram. E dentre eles, um deles foi as emoções. Então a emoção é uma forma do nosso corpo criar uma resposta rápida sem a participação da cognição, justamente para ela ser mais rápida ainda. Então são impulsos elétricos, né? São disparos de impulsos elétricos que vêm de uma área do cérebro, que é o nosso sistema límbico, também chamado de cérebro emocional, quando ele reconhece uma determinada situação no ambiente. Então tem uma estrutura ali no cérebro que está o tempo inteiro captando as informações através de todos os órgãos dos sentidos. E baseado nessa informação existe uma interpretação muito rápida ali e um disparo de uma emoção, um disparo de um impulso elétrico. Quando o nosso cérebro libera a oxitocina, e você está pensando naquele momento de afeto, o teu diálogo interior que você vai pensar, eu estou amando. Agora, se você libera a dopamina, né? E aí você sentiu um momento de dopamina, aí só que você estava pensando naquele momento de afeto também, você vai dizer que você está apaixonado. O diálogo interior tem, eu sou apaixonado. Isso é uma percepção, tanto que muitas vezes a pessoa nem sabe que está apaixonado. Você apaixonou, né? Aí, todos vocês apaixonaram. Você só percebe que está apaixonado quando alguém está dizendo assim, estou passando mal. Então, só de... Aí, você está apaixonado. Eu falo, você mudou o rosto, está diferente. Isso, então, aí vão dizer, puxa vida, eu estou apaixonado, é um prazer. Agora presta atenção. Se eu sentir a mesma liberação de dopamina, só que eu estou pensando no momento de ameaça, aí dá o quê? Dá estresse. Daí dá estresse, daí vira síndrome de pânico. Peraí, explica melhor. Vamos pegar sintoma clínica. Os apaixonados têm a mão e pé gelada e suado, não tem? Os dois têm. Apaixonado, você fica apaixonado, sabe? Sim. O apaixonado... O coração palpita. Palpita, né? E o panicado também dá. Tanto que a taquicardia paroxística, que é a palpitação do coração, é o sinal patognômico para definir diagnóstico clínico de síndrome de pânico, né? Então, o sujeito está com o coração batendo, é um prazer, né? Nossa, meu coração está palpitando de amor, eu estou apaixonado. O panicado, o coração está batendo, eu vou infartar. Porque eu estou pensando no momento de ameaça, eu vou infartar. Meu coração não está com problema. Falta de ar. Você não dá. O apaixonado diz assim, eu estou sendo sufocado pelo amor. E o panicado vai dizer o quê? Estou com Covid, estou com pneumonia, vou morrer. Temos as emoções básicas que a gente chama, né? Medo, raiva, alegria, tristeza e nojo. Todas elas têm funções. A gente precisa quebrar uma coisa importante quando a gente fala de emoção, é achar que existe emoção boa e emoção ruim. Não tem. As emoções têm funções. Então, medo, todas têm a intenção de te proteger. E o medo, como que ele te protege? Paralisando. Então, sei lá, você pega um projeto novo, um cargo novo, ou uma situação de perigo, você dá uma pausa para você conseguir analisar o cenário e tomar uma decisão. A raiva, ao contrário, ela te coloca em movimento. Então, você precisa da raiva, não é agressividade, mas a raiva para se movimentar, né? O nojo, para você filtrar o que você deixa entrar, né? O ser humano ele não é exclusivamente carnívoro, que come presa fresca, nem exclusivamente herbívoro, ele é onívoro, come tudo, inclusive carniça. Então a gente precisa desse mecanismo, que é uma emoção, para garantir a nossa sobrevivência, para impedir que a gente não ingira nada que vai nos fazer mal. E olha que curioso, a alegria e a tristeza, por vias bem diferentes, têm a mesma função, que é garantir que a gente esteja em grupo, que a gente esteja conectado. Tem uma outra função, uma necessidade do ser humano, que é o pertencimento. A gente vive em grupo. Então quando você vê alguém triste, você percebe essa tristeza. Se você vai fazer alguma coisa a respeito, é outra história, tem questões sociais envolvidas atual, né? Assim como a alegria, é gostoso estar perto de alguém alegre. Claro, a alegria em excesso vira euforia, essa pessoa cansa. A tristeza em excesso, ela ao invés de chamar a atenção, ela se isola. Assim como todas as emoções, em excesso, ela pode ser um desequilíbrio aí, mas dentro de um equilíbrio, elas garantem a nossa sobrevivência.
Então, as nossas emoções, elas são resultado de estímulos que acontecem no meio. Então, acontecem coisas e as minhas emoções, elas ficam afloradas a partir disso. E a gente não tem muito um olhar para as nossas emoções de legitimar o que a gente está sentindo, de dar nome ao que a gente está sentindo. A gente passa por cima disso o tempo inteiro. E a gente tem o hábito, olhando para socialmente, né, de considerar a emoção como fraqueza, como vulnerabilidade, como uma coisa que tem que ser disfarçada. E quando a gente entende que emoção é um recurso, que eu posso olhar para isso, que é importante falar sobre isso, eu humanizo as relações e eu fortaleço o time, eu consigo construir um ambiente seguro. E a gente tem muitos exemplos disso quando a gente promove essas rodas de conversa dentro das empresas para falar de saúde, para falar de autocuidado, para falar dessas questões de adoecimento dos times, o quanto falar sobre as emoções é importante e o quanto legitimar essas emoções me ajuda também no meu processo de autoconhecimento, de entender como eu funciono, de entender os sinais do meu corpo, que ninguém cai duro do nada, assim, né? Então, você percebe, depende do momento que você está lidando com o teu conflito externo, né? E da minha relação com a minha emoção. Com a sua emoção. A emoção que dispara pode disparar para os dois lados. É o gatilho. Tá? Tanto depois que você pega, citando esse exemplo, tanto o apaixonado, tanto o panicado, eles são os mesmos sintomas. Depende daquele momento que você está pensando. Se você está cruzando um momento de ameaça muito grande, aí você estresse acumulado, aí você vai liberando um monte de hormônio de estresse, você vai ter todo esse sintoma. Agora, se você está pensando num momento de afeto, de coisa, você vai sentindo bem. Assim, eu estou falando com a paixão, é a mesma coisa com o dia a dia da nossa vida, né? Se teu dia a dia é um tédio, teu cotidiano é chato e cheio de problemas, você vai ficar sentindo ameaçado pela pressão. Se tua vida tem meta, você tem uma programação, você está olhando o que você quer, você está fazendo tua autodescoberta, tua vida vai ser apaixonante.